Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 16 de agosto de 2026. Analfabetismo cai para 4,9%, a menor taxa da série histórica. Parte 2. A taxa de analfabetismo no Brasil caiu ao menor nível da série histórica, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com os dados, 4,9% dos brasileiros não sabiam ler ou escrever em 2025. O cálculo se baseia nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD contínua. É a primeira vez que o índice de analfabetismo fica abaixo dos 5 pontos percentuais desde o início da pesquisa, em 2016. Apesar da queda, o país ainda tem 8,4 milhões de pessoas analfabetas. Na comparação com 2024, há menos 592 mil pessoas que não sabem ler ou escrever um bilhete simples. Naquele ano, o índice de analfabetismo era de 5,3%, conforme o IBGE. O levantamento aponta que mais de metade das pessoas analfabetas no Brasil vive na região Nordeste, são 4,8 milhões, o que equivale a 10,6% da população da região. Na sequência vêm as regiões Norte, 5,7%, Centro-Oeste, 3,3%, Sul, 2,4% e Sudeste, 2,3%. Desigualdade. A maior parte das pessoas analfabetas do Brasil está na faixa etária dos 60 anos ou mais. 4,9 milhões, ou 58% do total. Isso significa que 13,8% das pessoas idosas são analfabetas. Na faixa entre 15 e 59 anos, a proporção é bem menor, de 2,6%. A diferença entre esses grupos da população reforça a importância de políticas de manutenção de crianças e jovens na escola, bem como aquelas específicas para a alfabetização de adultos idosos. Também indica que as novas gerações tiveram maior acesso à escolarização e foram alfabetizadas ainda na infância, destacou o pesquisador do IBGE William Kratochvil, analista da pesquisa. O levantamento aponta, ainda, uma diferença expressiva nas taxas de analfabetismo entre os diferentes grupos étnicos. Enquanto entre os brancos há 2,8% de pessoas que não sabem ler ou escrever, entre os pretos ou pardos esse índice sobe para 6,5%, considerando todos os grupos etários. Na Revista Espírita de julho de 1965, Allan Kardec afirma sobre a cura moral dos encarnados: através da educação, muitas vezes vêem-se espíritos de natureza má ceder muito prontamente sob a influência da moralização e se melhorar. Pode-se agir do mesmo modo sobre os encarnados, mas com muito mais trabalho. Porque a educação moral dos espíritos desencarnados é mais fácil que a dos encarnados? Esta pergunta foi motivada pelo seguinte fato. Um jovem, cego há 12 anos, tinha sido recolhido por um espírita dedicado, que se havia empenhado em curá-lo pelo magnetismo, pois os espíritos haviam dito que isso era possível. Mas o jovem, em vez de se mostrar reconhecido pela bondade de que era objeto, e sem a qual teria ficado sem asilo e sem pão, só teve ingratidão e mau procedimento, e deu provas do pior caráter. Consultado a respeito, respondeu o espírito de São Luís: esse jovem, como muitos outros, é punido por onde pecou e suporta a pena de sua má conduta. Sua enfermidade não é incurável, e uma magnetização espiritual praticada com zelo, devotamento e perseverança, certamente teria êxito, ajudada por um tratamento médico destinado a corrigir seu sangue viciado.
já haveria uma sensível melhora em sua visão, que ainda não está completamente extinta, se os maus fluidos de que está cercado e saturado não opusessem um obstáculo à penetração dos bons fluidos que, de certo modo, são repelidos. No estado em que ele se encontra, a ação magnética será impotente enquanto, por sua vontade e sua melhoria, ele não se desembaraçar desses fluidos perniciosos. É, pois, uma cura moral que se deve obter, antes de buscar a cura física. Uma mudança de direção em seu comportamento é a única coisa que pode tornar eficazes os cuidados de seu magnetizador, que os bons espíritos procurarão ajudar. Caso contrário, deve-se esperar que ele perca o pouco de luz que lhe resta e que seja submetido a novas e muito terríveis provações que terá de sofrer. Agi, pois, sobre ele como fazeis com os maus espíritos desencarnados, que quereis trazer ao bem. Ele não está sob uma obsessão, é sua natureza que é má e que, além disso, perverteu-se no meio onde viveu. Os maus espíritos que o assediam só são atraídos pelas semelhanças com ele próprio. À medida que ele se melhorar, eles se afastarão. Só então a ação magnética terá toda a sua eficácia. Dai-lhe conselhos, explicai-lhe sua posição, que várias pessoas sinceras se unam em pensamento para orar, a fim de atrair influências salutares sobre ele. Se ele as aproveitar, não tardará lhes experimentar os bons efeitos, porque será recompensado por uma sensível melhora na sua posição. Esta instrução nos revela um fato importante: o obstáculo posto pelo estado moral, em certos casos, a cura dos males físicos. A explicação acima é de uma lógica incontestável, mas não poderia ser compreendida pelos que apenas veem em toda parte a ação exclusiva da matéria. No caso de que se trata, a cura moral do paciente encontrou sérias dificuldades, foi o que motivou a pergunta acima, proposta na Sociedade Espírita de Paris. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de agosto de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.